Olá, meu nome é Felipe Moretti, sou psicólogo e pós-doutorando no Instituto DOR, um projeto de saúde mental para o período de pandemia e pós-pandemia. E estamos aqui com a doutora Marília Guimarães, que é pesquisadora do IDOR, mas hoje como convidada para falar sobre as percepções pessoais dela sobre o impacto da questão de gênero na saúde mental. Doutora Marília, muito bem-vinda e obrigado pela sua participação. Marília, se possível, eu vou colocar uma pergunta aqui que a gente conversou um tanto, e que é como você sente as desigualdades de gênero na saúde mental das mulheres. E daí você fala livremente, enfim, eu vou deixar aqui na tela. É muito de uma dimensão pessoal mesmo, então fique à vontade para falar sobre Perfeito. o assunto. Bom, Felipe, primeiro, muito obrigado pelo convite. Está aqui, é um prazer. Esse assunto me interessa muito, né? A questão do gênero, eu sou mãe de duas meninas, então, obviamente, eu Uhum. sinto isso bastante, me preocupo bastante com essa questão. Em relação à saúde mental, né, e o gênero, bom, são minhas observações pessoais, não tem nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu percebo que existe um impacto grande das nossas atribuições como mulheres, né, na nossa saúde mental, que talvez aumentada por essas atribuições serem tão amplas, né? Então, normalmente a mulher que trabalha, né, trabalha em casa também, né? Então ela tem, em geral, uma parcela maior de responsabilidades em casa, principalmente se tem filhos envolvidos, né? E mesmo assim ela também tem que trabalhar e ganhar dinheiro como todo mundo. E essa dupla jornada, digamos assim, é bem pesada, né? Ou às vezes tripla, Sim, né? sim, Tem mulheres que têm sim, que ter dois empregos, né? Então eu lembro de dados do IBGE que a maioria das famílias pobres brasileiras são lideradas por mulheres negras que têm que trabalhar dois, três empregos para sustentar a família inteira e ainda cuidar dos filhos, né? Então às vezes sim, sozinhas, né? sim, Então é bem pesado e claro que isso vai ter um impacto, né? Na saúde delas, na saúde nossa. Isso tem um impacto muito grande. E também eu vejo, assim, observando até a geração anterior e lendo livros e vídeos e filmes sobre isso, a gente vê que a geração, por exemplo, da minha mãe, né, que nasceu na década de 40, elas foram criadas para serem esposas, né? Elas foram criadas, estou falando da zona sul do Rio de Janeiro, né, de modo uhum, geral. Talvez em outros locais seja um pouco diferente. Foram criadas para serem donas de casa, para serem mães, mas, no entanto, tiveram a oportunidade de estudar, graças à evolução da sociedade, digamos assim. sim, E aí isso gera uma série de conflitos, porque a família, como se imaginava que deveria ser, não foi pensada como uma mãe trabalhando, né? Mas, ao mesmo tempo, uhum, elas tinham esse desejo, essa capacidade, e, obviamente, quiseram, né? Então, havia um conflito muito grande aí, e a gente vê isso em filmes e em outros livros também acontecendo, né? Nessa geração, foi uma geração que passou por esse conflito que vem diminuindo, mas ainda existe, né? A gente ainda é cobrado, assim, você não, né, não cuida dos seus filhos também, você não tem tempo, você está trabalhando o tempo todo e você tem que se dedicar ao seu trabalho e o seu filho não dá, enfim, a gente é cobrado, a gente parece que não faz nada direito, nem trabalha direito, uhum, nem uhum, cuida da família uhum, direito. Então é complicado, e essa insatisfação que você sente, ou essa frustração por não achar que, ou pelo menos essa percepção externa de que você não está fazendo nenhuma das duas coisas direito, é muito impactante para a gente. A gente está constantemente culpado, a gente está constantemente frustrado de não estar fazendo nenhuma das duas coisas bem, né? Então, sim, esse conflito ainda existe, eu acho que vem diminuindo ao longo das gerações, mas ainda está aí. E isso, eu acredito que impacta na saúde mental, como eu falei, né? Então, aquele tal equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Às vezes, já várias alunas me falaram: você parece equilibrar bem esses dois aspectos da sua vida. Só que não sei se é verdade que eu faço isso bem ou não. Eu tento. Mas é sempre difícil, é sempre uma culpa constante. Agora, por exemplo, eu passei um mês fora, né, a trabalho, e as minhas filhas são adolescentes, né, então já não são pequenas, eu pude fazer isso. Mas mesmo sim, assim eu sentia, não, eu não estou cuidando delas, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Enfim,
E na minha família eu construí uma relação com meu marido de muita divisão mesmo, assim, de equilíbrio. Claro que tem algumas coisas que eu cuido mais e ele tem outras que ele cuida mais, mas a gente divide as coisas. E isso é fundamental. Quando a gente está falando de uma carreira científica, então, né, que não é uma carreira, né, 9 às 5, acabou. Não, a gente está o tempo inteiro trabalhando, a gente tem os horários flexíveis por um lado, mas por outro, de muita exigência. A gente constantemente trabalha nas férias, nos fins de semana, nos feriados, etc. Então, a gente fica pensando no trabalho o tempo todo, né? Acho que é essa single-mindedness, né? Que é bem característico da atividade científica, tem um impacto ainda maior, né? Nesse sentido que eu falei desse conflito. Então, eu acho que para isso funcionar, para uma mulher poder realmente exercer esse papel, se for o desejo dela, ela quiser ter uma família e construir uma relação de parceria, é fundamental, né? Em que haja realmente uma divisão dessas tarefas o mais igualitárias possíveis. Sim, sim. Você sentiu um impacto maior na pandemia, assim, dessas desigualdades ou não? Eu, particularmente, não. Como eu falei, as minhas filhas já são maiores, então elas já tinham uma certa independência. Uhum. Mas quem tinha filho pequeno, acho que sentiu muito mais, né? Eu conheço várias mulheres que passaram por isso. Sim. Porque eles não tinham, por exemplo, as minhas filhas já conseguiram, né, assistir às aulas online, etc. É claro que a mais nova precisava de um acompanhamento também, mas não era tão intenso quanto ter um filho pequeno que não consegue parar na frente de uma tela e assistir uma aula, porque era o que tinha disponível, né? Mas é difícil mesmo. Então, sim, aí no caso dessas mães de filhos menores, aí acho que o impacto foi bem maior. E a gente trabalhou, eu acho que eu trabalhei mais na pandemia do que antes até, né? A gente trabalhou intensamente e ao mesmo tempo, ficava em casa e tinha uma certa informalidade nesse trabalho, né? Tinha interrupções e tinha questões e tal. Por um lado, a gente não perdia tempo no trânsito, mas por outro lado, tinha essas outras coisas acontecendo que atrapalhavam o nosso trabalho, a gente tinha que fazer mesmo assim, mas a culpa estava lá também de qualquer forma, né? Assim, tipo, eu devia estar dando mais atenção ao estudo da minha filha, mas eu estou aqui trabalhando, então isso continua acontecendo. Então, eu acho que foi um impacto bem grande para o trabalho das mulheres na pandemia, especialmente as que tinham filhos pequenos em casa. Eu lembrei de uma fala aqui de nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Assim, é difícil às vezes se desgarrar dessa não culpabilização, assim, né? Não tem como. Ela está sempre presente. Marília, você citou né, crianças e esse impacto maior. Lembrei aqui da minha filha, como eu mencionei, de uma outra pergunta que eu separei, que a gente conversou um pouquinho, né? Que são dicas e opiniões sobre a luta necessária para diminuirmos essas marcas sociais. Daí eu pensei em colocar um trechinho do Herta Mayer, que foi até a nossa conexão, e que fala um pouco sobre isso, e de você comentar um tanto sobre esse trecho e eventualmente discorrer sobre a sua opinião, assim, né, sobre algumas possíveis lutas, né? Então, vou colocar aqui. Falar das mulheres é sempre um trabalho grande, né? Porque quando a gente pensa em memória feminina, a gente sempre fala de dados, informações dispersas e fragmentadas. A história, as grandes narrativas históricas não nos contemplam, né? As grandes narrativas históricas nos silenciaram, nos negligenciaram, nos secundarizaram. Então, quando a gente fala de história feminina, de memória feminina, sobretudo entendendo que memória é um conceito em disputa, né? Falar de história e falar de memória é também falar de disputa de narrativas, é fundamental lembrar que esses registros e as histórias sobre esses registros também se constituem em meio a relações de poder que, ao longo desses processos, negaram lugar de protagonismo às mulheres. Muito bom. Só para explicar,
Para quem está assistindo, a gente fez eu, o professor Steven Gen, coordenamos uma cátedra de 100 anos da UFRJ chamada Herta Meier, né? E a gente resolveu fazer um vídeo documentário sobre a vida dela, que foi uma pesquisadora incrível que viveu aqui no Rio de Janeiro e trabalhou na UFRJ, que não teve muito reconhecimento, mas ela certamente, se tivesse tido as oportunidades todas que foram negadas a ela por ela ser mulher e judia, se ela tivesse tido todas as oportunidades, ela teria sido uma prêmio Nobel, ela era realmente brilhante. Então a gente fez esse vídeo, foi muito bacana, e uma parte da motivação do vídeo foi justamente o contato com essa pesquisadora, historiadora que estava falando, né, no fundo das imagens, que é a Carolina Alves, da Fundação Getúlio Vargas. E ela justamente está responsável lá por montar um arquivo de mulheres nas ciências sociais, né? Por quê? Porque, assim como a visibilidade das mulheres cientistas é muito menor, também a história delas é muito menos conhecida. Então, eles estão fazendo uma busca ativa por esses arquivos de mulheres, né? E eu conhecia porque eu doei justamente o arquivo de pesquisa da minha mãe, que faleceu em 2019. Então, conhecendo ela, realmente foi uma motivação muito grande para fazer esse vídeo, e ela deu esse depoimento que foi muito bacana. Então, claro que ela falou da perspectiva da história, né, de como não tem os registros, a gente não tem, sei lá, as cartas que foram recebidas e enviadas por essas pesquisadoras, ou a gente não tem os livros de anotação, coisas aparentemente banais, mas que constituem a história daquela pesquisa, ou daquela pessoa enquanto profissional, né? Então, isso é fundamental, isso é muito importante para a gente entender quais foram os processos todos que essas pessoas passaram ao longo das suas vidas. Então, esse é o aspecto histórico, mas ele reflete o aspecto atual, que é a pouca visibilidade das mulheres profissionais, né, de modo geral. Tem até uma pesquisadora lá da Inglaterra que veio aqui no Brasil falar uma vez, cujo nome me escapa agora. Ela é astrônoma. E ela tem um projeto de aumentar a visibilidade das mulheres, e uma das atitudes é criar perfis na Wikipédia de pesquisadoras mulheres. Parece uma coisa banal, mas você faz uma busca, você vai cair nesses perfis, e se elas não estiverem ali, elas não vão aparecer mais uma vez, né? Então, ela já criou mais de 1.000 perfis de pesquisadoras na Wikipédia. Inclusive, eu queria fazer o da Herta Meier, ainda não consegui executar isso por falta de imagens para colocar dela, né? Mas já está escrito. Então, algo que eu tenho ainda que completar em relação a isso. Então, eu acho que para a gente diminuir essa falta de visibilidade, que é importante, por quê? Porque se as mulheres têm pouca visibilidade enquanto profissionais na ciência, isso significa que menos meninas e adolescentes e etc. vão se sentir estimuladas a perseguir essa carreira, porque elas vão entender que não tem um pertencimento ali, que não é um lugar para mulheres, né? Então, o exemplo que eu sempre dou, né? Você vai numa banca de concurso, que tem 5 homens sentados, 5 homens brancos sentados, quem está na plateia, que não é homem nem branco, vai sentir que não pertence àquele mundo de pessoas de alto nível na carreira científica, né? Então, essa informação é implícita, ela não é dita assim, não, você não pode, até pode ser que tenha sido dito, acho que outras gerações sofreram mais isso, mas em geral não é dito assim para você não pode ser cientista, hoje em dia, né? Sim. Espero que não. Mas a gente forma essa percepção só ao observar o mundo, e isso fica internalizado na gente, e a gente tem essas noções que a gente nem tem consciência de que tem, em relação ao que pertence àquele mundo e o que não pertence, se você pertence àquele mundo ou não, né? Então, é muito importante, né, assim, em congressos, em bancas, etc., que haja uma busca ativa para ver mulheres, para ver negros ali presentes, porque isso impacta as gerações a seguir, né? Então, algo que tem que ser feito e tem que ser evitado ao máximo, né? Então, assim, congressos, palestras, mesas que só tem homens, eu nem assisto. Eu não, sabe, assim, eu acho um absurdo isso acontecer em 2022, né? Então, eu acho que tem que ter um esforço maior, a gente pode fazer isso bem melhor se a gente fizer esse esforço, e isso vai facilitar
que mais gente diferente seja atraída para a carreira. E a gente precisa dessa diversidade. A diversidade é uma ferramenta, é uma característica de sobrevivência. Quanto mais diverso é um ambiente profissional, em termos das pessoas que estão ali, mais chances daquele ambiente progredir, melhorar, poder enfrentar diferentes dificuldades que vão surgir ao longo da nossa vida. Né? Sim. Eu mencionei para você a minha filha pequena que frequenta a escola pública, assim, né, 4 anos, e a diversidade, a importância disso que eu sinto, sabe, para o desenvolvimento, para o crescimento dela, assim, é uma luta que, pelo menos, eu tentei trilhar um tanto, mas acho que até as singelas questões, assim, né, Marília, eu mencionei da minha conexão também com você, a partir do Lattes, de você mencionar no Lattes as licenças maternidade, sabe, acho que são posicionamentos políticos e que acho que ajudam nessa luta, assim, né? Que eu acho que é constante, a gente tem que permanecer lutando para diminuir, acho que essas disparidades que ainda existem, assim, né? Infelizmente. Exato, esse movimento do Lattes foi iniciado pelo pessoal da UF, que é muito ativo nessa questão de gênero e carreira científica. Eles estimularam justamente que fosse declarado, assim, eu tive filhos nesse ano, então isso tem impacto na minha carreira científica, sim, obviamente, qualquer carreira, né? Sim. E isso tem que estar sendo dito. Não há razão nenhuma para ter vergonha. Sim, muito pelo contrário, né? Sim. Então, acho que é uma iniciativa muito bacana que eu abracei com muito carinho e eu acho que todas deviam fazer. Legal, doutora Marília, muitíssimo obrigado pela fala inspiradora. Obrigado, ouvinte. Enfim, esperamos em breve apresentar mais conteúdos de saúde mental para ajudar a manter viva assim, essa luta por igualdade, promoção de saúde, de lugar das mulheres na ciência, assim, que, enfim, né, estejam sempre em grande número. Então, muitíssimo obrigado, doutora Marília. Eu que agradeço mais uma vez.